Empresário encontrou a babá dormindo no chão e foi surpreendido por uma paixão inesperada. A mansão dos Monteiro era um castelo de soldadinhos, repleta de luxo e sombras, sofás de velubos caríssimos, quadros de artistas renomados e um silêncio que gritou ao longo dos seus 1000 metros quadrados. Mas para Gabriel, nada disso era mais do que um fundo opressivo para a dor que o consumia. Ele havia perdido seu grande amor, e agora a casa, cheia de ecos da vida que se foi, parecia uma prisão. Ele se cercava de uma solidão carregada, como uma nuvem escura pairando sobre sua cabeça. Isabela Santos, aos 28 anos, se via como a única luz naquele lugar em desgraça. Vinda de um orfanato, onde aprendeu a cuidar de si mesma e de outros. Aceitou o trabalho como babá da pequena Júlia sem um pingo de hesitação. O sorriso da menina, mesmo em meio ao luto que permeava a mansão, era um bálsamo que acalmava sua alma. Certa tarde, enquanto o sol se inclinava e as sombras dançavam pela sala, Isabe, seu coração deu uma batida mais forte. Que estranha sensação é aquela? Um alvoroço de confusão tomou conta de seus pensamentos. Ele nunca havia visto Isabela assim, tão vulnerável, tão humana. As paredes do seu próprio castelo pareciam de repente mais frias. Mas a tranquilidade não durou. No dia seguinte, a porta se abriu e uma figura familiar surgiu. Era Amanda, sua ex-esposa, chegada do além, trazendo com ela um turbilhão de lembranças e emoções enterradas. O caos se instalou entre Gabriel e Isabela, uma dança estranha entre passado e presente, entre o que poderia ser e o que foi. A expressão dos dois era de choque, e a energia no ar era palpável, como uma tempestade prestes a eclodir. Isabela, com o coração apertado, sentiu que o lar que começava a sentir como seu poderia desmoronar. Após aquela visita e a carga emocional que trouxe, Isabela decidiu que precisava de um novo começo para si e para Júlia. Montou suas coisas e partiu para Florianópolis, em busca de um futuro onde pudesse se tornar professora, realizando seu sonho. A saudade de Júlia e a lembrança de Gabriel a acompanhavam, como fantasmas em uma cidade nova. Os dias se passaram, desafiadores, mas também cheios de novas aventuras. Em uma feira de artesanato um dia qualquer, o destino apregou mais uma peça. Gabriel, como um pai renovado, estava ali, e seus olhos se cruzaram novamente. A história parecia girar em torno de um ciclo. Em meio a risos e cores, ele a abordou com uma proposta inesperada. Poderia tudo ter mudado naquele tempo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa a ti. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel fixou os olhos em Isabela, seu coração batendo forte enquanto os dois se encaravam no meio da feira de artesanato. As cores vibrantes ao redor pareciam desbotar, e o murmúrio da multidão entrou em um quase silêncio. O que ele ia dizer lhe parecia tão importante, tão crucial, mas foi então que um grito cortou o ar, inconfundível e agudo. Não, não pode ser verdade! Uma mulher surgiu do meio da multidão, a expressão desfigurada pela dor. Era Amanda. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade que Gabriel nunca havia visto. Você não pode estar aqui, Gabriel. Eu pensei que você estava. As palavras dela flutuaram no ar, pesadas e carregadas de significado. O clima tenso mudou instantaneamente. Isabela ficou paralisada, a máscara de emoções dela se despedaçando. O que Amanda estava dizendo? O que havia por trás desse reencontro tão inesperado?
Nós precisamos conversar, agora! Amanda gritou, puxando Gabriel pelo braço, seu olhar fixo, quase implorando. Um relâmpago de confusão atravessou a mente de Gabriel. O que estava acontecendo? Ele hesitou, o olhar indo de Amanda para Isabela. Isabela, pé ante pé, começou a se afastar, seu rosto pálido refletindo um misto de preocupação e desilusão. Isabela, espera! A voz dele ecoou em meio ao barulho da feira, mas ele já sabia que havia cruzado uma linha tênue. O que começou como uma chance de consertar o passado, agora explodia em seus rostos. Amanda, sempre perfeita em suas interrupções dramáticas, trouxe à tona sentimentos que Gabriel pensava estar enterrados. Ela precisa saber, Gabriel. A verdade não pode mais ficar escondida. Amanda parecia enlouquecida, a voz dela subindo de tom, atraindo olhares curiosos ao redor. Isabela hesitou, segurando a respiração. O que Amanda tinha para revelar? É sobre o que aconteceu, sobre a noite do acidente. A última palavra ecoou, cortante, como uma faca. O tempo pareceu parar. Você precisa entender. Sua vida não é o que pensa que é. Você não sabe a verdade inteira, e Isabela merece saber. Isabela abriu a boca, mas nada saiu. Seu rosto estava em um misto de incredulidade e horror. Gabriel, perdido entre a confusão e o desespero, tentou encontrar palavras que ressoassem. Amanda, não. Não é o momento. Não aqui. Mas as peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar de forma perigosa e revigorante. É tudo conectado. A morte daquele dia. Não foi um acidente, Gabriel. Amanda balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Um peso imenso pairou entre eles. Isabela olhou de um para o outro, a mente dela ferve. O que desejava mais do que tudo naquele momento começava a desmoronar. Como pode haver algo tão explosivo por trás do luto que ele carregava? Gabriel sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que você está dizendo? O que aconteceu naquela noite? Amanda respirou fundo, os olhos dela fervilhando com uma mistura de dor e determinação. Estou dizendo que não foi apenas um acidente. Foi um plano, e você foi parte disso, mesmo sem saber. O ar ao redor deles parecia vibrar com a intensidade da revelação. Isabela sentiu que tudo estava escorregando de suas mãos. O que começos pareciam ser promissores agora se transformam em algo sombrio e aterrorizante. Sussurros da multidão ao redor começaram a aumentar, as vozes perdidas em um mar de choque e surpresas. Gabriel, atordoado, virou-se para Isabela, seus olhos cheios de perguntas. Mas o que poderia ser? Como poderia sua vida ter estado tão entrelaçada em mentiras? E mais importante, o que isso significava para eles ali? O tempo estava se esgotando. Isabela, ainda olhando para os dois, deu um passo para trás, a mente girando, coração tremendo. Ela precisava de respostas e queria saber se ainda havia um caminho a seguir. Isabela ficou paralisada, a tensão subindo entre ela e Gabriel. As palavras de Amanda ecoavam como um tambor ensurdecedor. A multidão em volta começou a murmurar, olhares de curiosidade e temor se multiplicando. O coração de Isabela disparava e uma onda de insegurança a envolveu. O que estava prestes a ser revelado poderia destruir tudo. Isabela, por favor, não saia. Espera um segundo, implorou Gabriel. Mas ela se afastou lentamente. O mundo à sua volta girava. As barracas de artesanato, cheias de cores e sorrisos, pareciam agora um cenário de pesadelo. A verdade não pode ser escondida, Gabriel. Isso não é só sobre você e eu. É sobre tudo o que sabemos e o que não sabemos, gritou Amanda, ainda puxando-o pelo braço. O olhar de Gabriel oscilou entre os dois, confusionado. Isabela estava prestes a perguntar sobre a noite do acidente, quando uma sombra súbita atravessou seus pensamentos. Alguém estava chegando. Um homem alto, com um ar ameaçador, atravessou a multidão.
seus olhos cravados em Gabriel. Era um completo estranho, mas seu olhar era penetrante, fazendo com que um arrepio percorresse a espinha de Isabela. Acho que você é a pessoa que procuro, ele disse, a voz profunda e cheia de desdém. Gabriel Monteiro, certo? O silêncio caiu, e a multidão que antes pulsava, agora parou. Gabriel, perplexo, olhou de Isabela para o desconhecido. Quem é você? Perguntou, tentando manter a compostura, mas seu corpo estava tenso. O homem deu um passo à frente, desafiando a situação. Meu nome não importa. O que importa é que você não está seguro aqui. É mais do que você imagina. E a Amanda, bem, ela não é a única que tem segredos. O coração de Isabela batia forte. Segredos? O que mais estava enterrado na história de Gabriel? Do que você está falando? Gabriel exigiu, a voz tremendo. O homem fez um movimento brusco, tirando algo do bolso. Um pequeno dispositivo, brilhante sob a luz. Você precisa saber que as coisas não são o que parecem. Você não teve um acidente, Gabriel. Isso foi um plano. A verdade está prestes a vir à tona. E você precisa se proteger. Um novo choque atravessou-a. Amanda ficou pálida, e Isabela sentiu o mundo girar sob seus pés. Um plano? O que estava acontecendo? Em um instante, tudo o que parecia claro se tornou opaco. Você está mentindo, gritou Amanda, sua confiança agora solta. O homem sorriu, um sorriso frio, que também não é eu que estou mentindo, querida. Essa é a última coisa que você quer ouvir. Mas a verdade não é sua amiga. Gabriel olhou para Amanda, em busca de respostas, mas a expressão dela era de confusão e medo. O que ele quer dizer com plano? O que você escondeu de mim, Amanda? Frustrada, Amanda gritou. Você não entende, tudo isso é uma teia, e você estava no centro. Não sou só eu que sei a verdade. Tem mais, tem pessoas que... Mas a voz dela foi interrompida. O homem avançou de novo, e o clima tornou-se carregado de ameaças. Ideias não podem ser reveladas assim, Amanda. Você sabe disso melhor do que ninguém. Isabela ficou atônita. Seus olhos percorreram os rostos ao redor. Curiosidade misturada com medo. A multidão havia se reunido, atraída pela tensão como marionetes ao redor de um fogo. Seu coração estava em um nó. Gabriel, perdido em meio ao caos, olhou para Isabela com desespero. Isabela, você precisa acreditar em mim. Eu não sei o que está acontecendo. O que você vai fazer? Ela hesitou, a mente turvada. A intimidade que eles estavam começando a compartilhar seria destruída. O ar estava pesado. Como seria possível não saber que ela estava no meio de algo tão profundo? A raiva crescia dentro dela. Não sei quem você é, mas não tenho medo, ela disse, desafiadora, olhando nos olhos do estranho. Mas logo se virou para Gabriel e perguntou: qual é a verdade que você esconde? O que mais não sabemos? Mas com essa pergunta, a intensidade da situação mudou novamente. Um grito cortante surgiu do fundo da feira, seguido de um estrondo ensurdecedor. Pessoas começaram a gritar e correr. O chão tremeu sob seus pés. Seria aquela uma ameaça direta? O que havia sido exposto iria além da compreensão. Sob o caos, Isabela percebeu. O que quer que estivesse por vir, mudaria tudo. Não era apenas sobre Gabriel e Amanda. Aquilo agora envolvia a sua vida. O destino de todos estava entrelaçado em uma teia de mentiras e revelações. Ela só desejava entender o que seu coração já sabia, que quando a poeira assentar, nada seria como antes. E a única certeza que tinha era que o que estava escondido logo viria à tona, e a verdade seria devastadora. O chão tremeu sob os pés de Isabela. O estrondo do grito ecoou, prendendo a respiração de todos. O homem misterioso a encurralava com palavras pesadas, e a tensão era palpável. Os olhares da multidão se fixaram nos três.
como se estivessem assistindo a um filme em câmera lenta. O caos desenrolava-se e, de repente, não havia mais como voltar atrás. As pessoas começaram a afastar-se, murmurando entre si, e a atmosfera vibrava de nervosismo. Gabriel queria correr atrás de Isabela, mas as palavras de Amanda o prendiam. O que você quer dizer com plano? O que mais não sei. A confusão era evidente na expressão dele, misturada a um desespero crescente. Isabela, com o coração disparado, olhou novamente para o homem. Algo no olhar dele a incomodava. Havia um brilho de conhecimento que causava arrepios. Desculpe, você está dizendo que tudo isso é uma armadilha? Que alguém planejara o acidente? O homem deu um passo à frente, desafiador. Vocês não têm ideia do que estão falando. É muito maior do que você imagina. Vocês estão todos envolvidos de alguma forma. Antes que pudesse absorver o impacto, novos gritos cortaram o ar. A multidão atrás deles havia se aberto em um pânico repentino. Isabela virou-se a tempo de ver um grupo de pessoas correndo. O que estava acontecendo? À medida que mais gritos se elevavam, uma sensação de adrenalina invadiu. Fuja! Todo mundo, fuja! A voz de alguém rompia a cacofonia do medo. No meio daquele tumulto, uma mulher, bem vestida, de cabelos escuros e luzes sutis, apareceu entre as barracas. Seu olhar era fixo em Gabriel. Você não pode acreditar nele. Ela gritou, apontando para o homem ameaçador. Ele está errado, Gabriel. A verdade não é o que parece. O coração de Isabela disparou. O rosto dela a lembrava de algo, como se já a tivesse visto antes. O que estava acontecendo? A cada momento, mais dados eram lançados no tabuleiro. Quem é você? O que você sabe? Gabriel exigiu, a voz carregada de raiva e confusão. A mulher trocou olhares entre a multidão e Gabriel. Eu sou a razão pela qual você precisa saber a verdade. O acidente não foi uma fatalidade. Você estava apenas começando a ver a luz, e se não tomar cuidado, Jared pode te arrastar para a escuridão de novo. Jared? O nome soou como um eco na mente de Isabela. Tudo começou a girar. Um nome que não fazia sentido, mas que parecia ligado a algo mais sombrio. O homem Jared nodou em compreensão. Mas o sorriso dele era mais uma ameaça do que uma resposta. Ah, você se lembra, não é? Isso complica ainda mais. Ele se virou para a mulher com um sorriso meio sádico. Claro que você está aqui, porque eu sabia. O que você faz na sua pequena ilha de mentiras? O que você quer de nós? Amanda gritou, agora num desespero quase infantil. Isso não é certo. Não desejo nada de vocês, apenas que a verdade apareça. E isso vai acontecer em breve, um jeito ou de outro. Isabela sentiu o chão desmoronar. Meio perguntas profundou na sua mente. Por que Jared parecia saber tão mais do que deveria? E então, no instante seguinte, o mar de gente se separou com um novo barulho. Um carro preto, expelindo fumaça, parou em alta velocidade no meio da feira. As pessoas gritaram e se afastaram, enquanto alguém saía de dentro. Um homem com uma expressão feroz. Gabriel! Ele gritou, antes de disparar na direção dele. O mundo de Isabela girou mais uma vez. O que aquele homem queria? Por que tudo estava se desmoronando à sua volta? Ela ficou paralisada, sem saber se corria, se perguntava, ou se simplesmente esperava pela verdade que parecia longe e ao mesmo tempo próxima. Explodirá o que não se pode esconder, pensou, enquanto aquela tempestade de emoções a envolvia mais forte a cada segundo. E no fundo, ela sabia, o que quer que fosse revelado, mudaria tudo. O caos rondava como um predador esperando o momento certo para atacar. As peças do quebra-cabeça estavam quase se encaixando, mas a realidade poderia ser muito mais devastadora do que podiam imaginar. O que viriam a descobrir seria apenas o pontapé inicial para uma revelação muito mais sombria. A tensão no ar era tão palpável que Isabela podia quase tocá-la. O carro preto parou com um estrondo, cortando o caos já crescente da feira. Gabriel olhou para o homem que saíra do veículo, com um misto de medo e confusão. O rosto do estranho
Contudo, o que realmente chamou a atenção dela foi um brilho intenso nos olhos desse homem, uma mistura de raiva e determinação. Gabriel, você não entende. Precisa sair agora, o homem falou, apressado, como se o tempo estivesse se esgotando. Quem é você? O que você sabe? A voz de Gabriel tremia, mas a bravura estava lá. Ao fundo, a multidão começava a dispersar em pânico. Isabela sentia o coração pulsar em seus ouvidos. Já não era mais apenas um reencontro acidental, mas uma tempestade de segredos prestes a ser revelada. Eu sou o responsável por abrir seus olhos. Mas não aqui, não agora, o homem disse, virando-se levemente para o lado como se olhasse além. Nesse exato momento, na multidão em fuga, alguém gritou, "Cuidado!" E antes que Isabela pudesse entender, o homem chamado Jared se lançou na direção de Gabriel. Mas não era em ataque. Era como se tentasse protegê-lo de algo. E então, em meio ao caos, viu uma figura emergir. Era uma mulher de cabelos dourados e olhar penetrante. "Eu não deixarei que você leve ele para longe", ela gritou, sua voz rasgando o ar entre eles. Um movimento rápido e inesperado aconteceu. A mulher puxou uma arma que brilhava sob a luz do sol, suas mãos firmes. O choque de silêncio foi ensurdecedor. Isabela sentiu o sangue gelar. O que está acontecendo? Ela pensou, tentando colocar as peças falhas juntas. Amanda, a ex-mulher de Gabriel, parecia paralisada ao lado dela, os olhos arregalados de terror. "Você não deveria estar aqui, Lúcia. Você vai estragar tudo." Jared disparou e a mulher riu, mas era uma risada fria, sem alegria. "Estragar? Isso não é possível. Já tá feito. O seu jogo acabou, Jared. Ele precisa saber a verdade." "Sobre que verdade você tá falando?" Gabriel gemeu, lutando entre o desejo de entender e o instinto de correr. O pânico aumentava ao seu redor. Isabela, em meio ao desespero, precisava de respostas. Quem era Lúcia? "Você realmente acha que você é o homem bom que pensou que era?" Gabriel, lá, disparou. A verdade é que seus pais... O acidente não foi casual. Você foi escolhido. Ele foi um sacrifício para um plano maior. As palavras dela cortaram a festa de noção que eles tinham. Um sacrifício? Planos maiores? Isabela sentiu sua mente girar. O que estava acontecendo? O que aquelas revelações podiam significar? O passado de Gabriel não era apenas trágico, mas tortuoso, entrelaçado em um jogo de poder e segredos. Antes que pudesse raciocinar, Lúcia apontou a arma para Jared e, em um movimento rápido, disparou. O eco do tiro retumbou e o mundo desacelerou. Isabela gritou, mas seu som foi perdido no clamor da multidão, que agora se espalhava como formigas desorientadas. O corpo de Jared caiu, mas a cena não terminou ali. Ao invés de parar, ele se virou para olhar Gabriel, com um brilho nos olhos que parecia uma mistura de dor e vitória. "Você nunca soube", ele murmurou, como se ainda tivesse algo a dizer. O silêncio perto do corpo estava saturado de revelações que estavam apenas começando a passar. O chão sob os pés de Isabela parecia derreter. No meio do caos, algo estalava na mente dela. O que aquela mulher tinha revelado? E como a história deles estava ligada a toda essa trama obscura? Ela olhou para Gabriel, seu rosto marcado por confusão e incredulidade, e fez a pergunta que todos, inclusive ela, queriam saber. "Quem você realmente é, Gabriel?" E a resposta, ela sabia, poderia mudar tudo. A verdade estava prestes a explodir em suas vidas, e Isabela se pegou presa à expectativa aterrorizante do que ainda estava por vir. O chão tremeu sob os pés de Isabela. O eco do tiro retumbou, e a adrenalina encheu o ar como se houvesse uma tempestade prestes a estourar. Jared estava no chão, e naquele instante, tudo parecia ter entrado em câmera lenta. A multidão ao redor, em pânico, corria para longe. Mas Gabriel estava paralisado, o olhar fixo em Jared. "Gabriel!"
A voz de Lúcia cortou o ar. O que eu fiz? Ela parecia tão assustada quanto ele. As palavras que estavam prestes a sair da boca de Isabela foram interrompidas por um grito. Fujam! Ele vai voltar! Uma mulher na multidão gritou. Ponta os dedos para a cena. O caos se instalou, e as pessoas empurravam umas às outras, tentando sair da feira. Gabriel finalmente se moveu e se aproximou de Jared. Seu coração batia forte. O que você queria dizer? Ele perguntou quase um sussurro. Mas Jared, com dificuldade, ainda conseguia falar. Não é só você. Não é só você. O acidente. Foi. Ninguém é quem pensa ser. A voz dele se apagou e os olhos de Jared foram perdendo o brilho, enquanto a vida escapava dele lentamente. Uma onda de desespero percorreu Isabela. O que ele estava tentando dizer? E antes que pudesse raciocinar, a mulher desconhecida que tinha aparecido gritou. Ele está certo, Gabriel. O que você sabe pode mudar tudo. Mas a mulher não teve chance de continuar, porque uma explosão ecoou, fazendo o chão tremer ainda mais. De repente, uma fumaça começou a se espalhar pela feira, como se o incêndio tivesse irrompido em algum canto. Isabela sentiu o calor e a fumaça cercando, a visão ficando embaçada. Fuja! Foi tudo o que ela conseguiu gritar para Gabriel. Mas ele estava ali, perdido na confusão, os olhos arregalados. A imagem se tornou difusa, enquanto as pessoas corriam para todos os lados. A fumaça tornou tudo mais difícil. Isabela foi empurrada por alguém enquanto tentava achar Gabriel. O caos se desenrolava ao seu redor, e em meio a isso, a verdade de Jared a fazia tremer. Como assim ninguém era quem pensava ser? Então, uma mão a agarrou. Era a mulher de cabelos dourados. Você precisa sair, agora! Ela disse, seus olhos fixos em algo atrás de Isabela. Confie em mim, você não pode ficar aqui. Eu não posso deixar Gabriel, Isabela respondeu, o coração apertado. O que está acontecendo? A mulher não teve tempo de responder. Um grupo de homens apareceu entre a fumaça, seus rostos cobertos e seus movimentos rápidos como sombras. Levem-na! Um deles gritou. Os olhos da mulher brilhavam em determinação, mas ela não teve chance de lutar. Em um piscar de olhos, Isabela foi puxada para longe. As imagens ao seu redor se tornaram uma confusão de rostos e gritos. E enquanto era levada, ela ouviu as palavras dela ecoando na mente. Ninguém é quem pensa ser. Foi quando tudo mudou novamente. Um dos homens removeu a máscara, e Isabela reconheceu o rosto. Era o pai de Gabriel, perdido e inconsolável, mais uma vez, diante da realidade que se desdobrava na sua frente. Você! O que você está fazendo aqui? Ele gritou, a voz carregada de desespero. Onde está o meu filho? Ele está em perigo. Você precisa entender. A mulher respondeu, segurando Isabela firmemente. Nós não temos muito tempo. Eles estão todos atrás dele. Você não pode envolvê-la nesse jogo. Não de novo, o pai de Gabriel gritou, olhando para Isabela. O caos alcançando todo o seu ser. Mas a verdade estava prestes a se revelar, muito mais emaranhada do que imaginavam. Isabela sentiu um frio na espinha e, de repente, tudo se tornou claro. O acidente, as mentiras, tudo entrelaçado, e mais do que isso, havia algo que a ligava a tudo isso de uma forma que nunca podia imaginar. Ela suspirou, lutando contra as lágrimas. Alguma coisa aconteceu naquela noite, não foi? Algo que não me disseram. A expressão de horror na face do pai de Gabriel dizia tudo, enquanto ele recuava, cada vez mais perdido nas complexidades de um passado que não poderia fugirem. Nesse momento, a fumaça se dissipou, revelando janelas quebradas e um cenário caótico. E Isabela percebeu que os homens que estavam atrás de Gabriel também estavam atrás dela. O que aqueles homens queriam? Ela estava prestes a descobrir que sua vida estava ligada a mais segredos do que poderia suportar.
Vamos, rápido! Os homens começaram a se mover novamente. Não temos tempo a perder. E naquele instante, enquanto as pessoas corriam e gritavam, Isabela sabia que restava um fio de esperança. Uma verdade que poderia ser devastadora, mas talvez também libertadora. Quais segredos ainda estavam escondidos? O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? A tempestade estava apenas começando, e a revelação estava prestes a transformar tudo. O caos em torno de Isabela se intensificava. As pessoas corriam em direções opostas, e a fumaça pegajosa envolvia tudo como um manto sinistro. O desespero tornava a atmosfera opressiva, e ela lutava para absorver o que estava acontecendo. Entre os gritos, o corpo de Jared já estava imóvel no chão, e a urgência da situação a empurrava para longe dele. Rápido! Lúcia puxou Isabela pelo braço, levando-a para um canto mais seguro, mas um sentimento angustiante a encurralava. O que significava tudo aquilo? O que realmente havia acontecido? Precisamos sair daqui! Lúcia exclamou. Mas antes que pudesse avançar, um barulho ensurdecedor atravessou o ar. Um estrondo forte, seguido de gritos ecoando pelo recinto. A feira, uma vez cheia de vida, agora pulsava com o terror. Os homens que se aproximavam pareciam querer tudo, como predadores. O pai de Gabriel se virou, o rosto pálido e os olhos descontrolados. Gabriel, onde você está? Ele gritou. Isabela e Lúcia trocaram olhares. A tensão subia, e antes que pudessem se mover, a mulher desconhecida, a mesma que apontara a arma, surgiu novamente. Precisamos acabar com isso. O plano dele, ela disse, ofegante. Só que nesse momento, um brilho metálico cortou o ar. Um outro grupo de homens surgia, também cobertos, mas eles não estavam ali para brincar. E em meio a essa cena, algo se quebrou. Um tiro disparou, e uma balança do destino se virou. O corpo da mulher desconhecida caiu, como se o tempo tivesse parado. Isabela gritou, o som seco ecoou em sua mente. O que estava acontecendo? As imagens cercavam sua visão. O sangue escorria em contraste com o chão colorido das barracas. O luto fez espaço para o pânico. Gabriel, em meio a tudo, finalmente surgiu. Ele estava atordoado, os olhos arregalados de horror. O que aconteceu? Ele gritou, olhando desesperado para Isabela, que tentava processar a cena. Mas antes que pudesse responder, um rasgar profundo ecoou pela feira. O pai de Gabriel, exaurido e em estado de choque, olhou para Isabela e Lúcia, a confusão estampada em seu rosto. O que você fez? Ele gritou para Lúcia, a dor e o medo coexistindo em sua voz. Eu só tentei ajudar. Lúcia tosa, rangendo os dentes. O pânico tomou conta, e a segurança que buscavam diminuía. A mulher desconhecida, antes repleta de vida e propósitos, agora repousava em silêncio. Mas então, enquanto todos olhavam, algo inacreditável aconteceu. A mulher, com esforço, começou a mover-se. Os olhos dela se abriram lentamente, e uma expressão de fúria irrompeu de seu rosto. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ela sussurrou, e a confusão reinou mais uma vez. Você não pode estar falando sério. Isabela murmurou, perdida entre o medo e a incredulidade. Lúcia, ainda em choque, encarou a mulher. Você estava morta. Eu nunca estive morta. E a verdade vai explodir como fogos, meus queridos. A mulher se ergueu, sangue escorrendo por seu rosto, um sorriso maligno dançando em seus lábios. Isso não fazia sentido. As peças estavam tão misturadas, tão imbricadas. As revelações eram como facas, cortando através das mentiras. O que você quer dizer com isso? Gabriel exigiu, a voz cheia de desespero. Vocês pensaram que estavam jogando um jogo, mas este jogo foi proposto por vocês, por todos nós. Ela gesticulou,
como se a verdade estivesse prestes a se revelar ao mundo. O coração de Isabela disparou. O que você está dizendo? Como podemos estar envolvidos nisso? A mulher ofegou. Todos nós temos um papel. E a verdade, a verdade está prestes a se desenrolar. Uma explosão, dessa vez não de uma arma, mas algo mais profundo, mais horrendo. O chão tremeu, e todos foram jogados para trás. E no meio do caos, um dado crucial se precipitou. Gabriel estava ligado a mais do que imaginava. O passado e o presente colidiam de forma explosiva. O que quer que fossem os laços que os uniam, tudo estava para mudar. E ao olhar para ele, Isabela percebeu que era o momento da verdade. Ela não conseguia mais separar a realidade das mentiras. Tudo o que acontecera levava a uma única resposta: que isso mudaria tudo. O que era segurança tornou-se ameaça. O que era amor tornou-se desconfiança. E a verdade? A verdade estava prestes a escapar, e o que a mulher agora vivesse revelaria segredos que desafiarão tudo. Desse jogo você vai desaparecer, e todos nós também. O olhar da mulher fulminou de veracidade. O destino agora interligava-se no caos. E assim, a tempestade se aproximava, com um futuro incerto e segredos mutilados nas sombras. O chão o sustentava, mas a verdade poderia desmoronar tudo ao redor. O chão se estremecia sob os pés de Isabela, enquanto a cena se desdobrava diante dela. A mulher, antes caída e ferida, agora se erguia com uma determinação feroz nos olhos. O silêncio que se seguiu ao grito ensurdecedor parecia um eco vazio. A multidão parou, estática, absorvendo cada segundo do momento. O horror se instalava naquelas almas. Um terror profundo que parecia um manto pesado. Você não pode escapar do passado, Gabriel, gritou a mulher, a voz dela rasgando a tensão do ar. Tudo isso é o resultado das suas escolhas. O olhar de Isabela percorreu de Gabriel para Lúcia. O que estava acontecendo? Como os laços que pareciam fortes agora se desgastavam no calor do pânico. Chega! A palavra escapuliu da boca de Gabriel. Sua voz trêmula. Isabela sentiu seu coração disparar. Temer que o desespero o engolisse. Lúcia, o que você sabe? O questionamento ressoou como um tambor na feira tremulante. A mulher ferida piscou, ignorando o pedido. Ninguém está acima de um plano, e você foi escolhido para ser o próximo. O que quer que você tenha feito, agora está de volta a assombrá-lo. Ela declarou, o rosto pálido e repleto de dor. O ar estava pesado com as revelações. Isabela sentiu um nó na garganta. O que isso significava? O que ela precisava saber sobre Gabriel? O passado dele que o perseguia não era apenas uma sombra. Era uma tempestade prestes a eclodir. Mas antes que pudesse articular seus pensamentos, um estrondo abalou o ambiente novamente. Uma explosão sacudiu a feira, lançando barracas pelo ar como folhas de papel, e o chão sob seus pés vibrava como um tambor. Isabela e Gabriel foram arremessados para o lado, enquanto a fumaça e o caos os envolviam como um turbilhão. "No, o que você fez?" gritou Lúcia, seus olhos arregalados de pânico. Mas a mulher que caíra segurou firmemente a arma, agora direcionada para a fonte da explosão. "Eu apenas protegi o que é meu," ela gritou, com um riso que estava mais próximo do desespero do que da bravura genuína. E logo surgiu uma figura em meio à poeira que agora encobria o recinto. Era ele, o homem de cabelos escuros e olhar penetrante que havia aparecido antes. Isabela sentiu seu sangue gelar. "Vocês acham que podem se esconder? Mas eu sempre estarei um passo à frente." Ele sorriu, e era um sorriso que lembrava de algo muito maligno. "Quem é você?" Gabriel exigiu, tentando manter o controle. Mas o homem deu um passo à frente, com um brilho sobrenatural nos olhos. "Eu sou a razão de tudo isso. E você, Gabriel, tem mais a perder do que imagina."
Não foi apenas um acidente. Foi uma preparação. As palavras dele soaram como um aviso de fim dos tempos. Isabela olhou para Gabriel, seus olhos refletindo a confusão e o receio. O que o homem queria dizer com preparação? E então ocorreu uma reviravolta cruel. Lúcia, a mulher que parecia ter um plano, uma conexão, agora desviou o olhar. Você não pode fazer isso. Ninguém deveria saber, bradou, como se suplicasse. Desculpe, Lúcia, mas não podemos voltar atrás, disse o homem, de uma maneira que deixou todos perplexos. A verdade é que todos vocês estão envolvidos, e o que aconteceu não pode ser desfeito. Um tsunami de emoções tomou conta de Isabela. Relacionamentos estavam desmoronando. Ela nunca imaginou que todos aqueles que parecia conhecer tinham segredos enterrados em suas vidas. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz trêmula, mas determinada. A mulher ferida sorriu de uma forma desprezível. O plano é maior do que você pode imaginar. Todos temos um papel, e cada um de vocês fará parte disso. Mas o tempo está se esgotando, e antes que alguém pudesse processar aquela revelação explosiva, Lúcia, em um ato de desespero, fez algo inesperado. Com uma agilidade surpreendente, virou a arma contra Gabriel. Desculpe, você pode até ser o escolhido, mas eu não posso deixar isso acontecer. Um grito rasgou a atmosfera. O pânico surgiu como uma onda e Isabela sentiu seu coração parar. Não podia ser. O que estava acontecendo? A verdade estava prestes a ser revelada. Mas agora estava prestes a consumir todos. Não faça isso! A súplica de Gabriel ecoou na névoa reveladora. E então, tudo aconteceu de uma vez. Um disparo ecoou. O grito de Isabela se interrompeu no ar, e a cena estourou em um turbilhão de cor e som. O corpo de Gabriel foi projetado para trás, e a imagem dele caindo veio como um relâmpago, um momento paralisante que mudaria tudo. O que quer que estivesse entrelaçado na teia de mentiras e verdades, agora estava destampado. E Isabela não sabia, mas estava prestes a descobrir o que realmente significava ser parte daquela história. O chão se desequilibrava sob seus pés, e a incerteza pairava no ar enquanto a verdade se desdobrava sem controle. O disparo ecoou como um trovão, e o tempo pareceu parar. Isabela sentiu o corpo de Gabriel ser empurrado para trás. O mundo girou enquanto seu coração disparava em um caos insuportável. Ele caiu ao chão, um movimento lento e agonizante, e entre a fumaça, a realidade começou a se desfazer. Gabriel! O grito dela foi um tapa na cara da multitude, mas ninguém parecia ouvir. Só havia uma sombra no horizonte, um eco devastador que se... Ela se lançou para o lado dele, os joelhos quase relutando a se dobrar. As lágrimas escorriam sem controle. O rosto dele, apavorado e confuso, buscava respostas que pareciam distantes. Isabela, ele murmurou. O tremor em sua voz era uma raspagem de vidro. O sangue começava a se acumular ao redor dele, e toda a sua essência exigia uma resposta. O desespero se instalou no peito dela como um fardo pesado. O que aconteceu? Foi Lúcia. Ela mal pôde contê-los e apontou para onde a mulher havia estado. Mas quando se virou, Lúcia não estava mais lá. O pânico encheu o ar como uma nuvem densa. Mas o que ela diria? Como poderia explicar algo tão absurdo? Gabriel tentou se levantar, mas um gemido profundo ecoou. Ele colocou a mão onde o impacto atingira, e a palidez de seu rosto a afligiu ainda mais. O caos ao redor estava se desdobrando, mas tudo o que importava era ele. Um murmúrio de vozes ao longe se tornava um rugido ameaçador. De repente, um clarão. Não era a luz do sol, mas um brilho intenso, vinda de um dispositivo que o homem misterioso empunhava. Eles estão vindo, e vocês não têm ideia do que estão fazendo.
As palavras dele cortaram através da confusão. Do que você está falando? Isabela exigiu, a voz dela carregando um peso indescritível. Mas era a própria expressão de Gabriel que a deixou em choque. Ele a olhou com uma mistura de reconhecimento e temor. Isabela, tem algo que você precisa saber, ele sussurrou. Mas a emergência de sua voz foi rapidamente silenciada por uma nova onda de ruídos na multidão. Parecia que a própria terra estava se despedaçando. Eu sou parte disso também. As palavras de Gabriel saíram ofegantes, como se ele estivesse se desvencilhando de um pesadelo. A revelação a pegou de surpresa. O que ele queria dizer com isso? Não, não pode ser, Isabela gritou, o corpo dele começando a se agitar na dor. O homem misterioso, com seu olhar intenso, deu um passo à frente, como se fosse um mensageiro das trevas. Não foram apenas mentiras, mas uma manipulação. Sua vida inteira foi uma farsa, Gabriel. Do que você está falando? A voz de Isabela era um eco, cada palavra um punhal agudo. A multidão parecia estar se aglomerando novamente, mas a situação estava mudando rapidamente. O homem olhou para eles com um sorriso cruel. A verdade é que Lúcia não agiu sozinha. A vida de vocês estava entrelaçada de um jeito que nem imaginam. Ela faz parte de uma organização. O ar ficou pesado. Organização? Que organização? Gabriel murmurou, a dor tomando conta da sua expressão. Não se esqueçam. O homem levantou o braço, o brilho sob a luz revelando um dispositivo que parecia pulsar. Vocês não foram escolhidos aleatoriamente. Estão todos aqui por um propósito. E a noite do acidente não foi um mero acaso. Isabela sentiu a realidade girar sob seus pés. Os segredos do passado se misturavam com o presente, formando um emaranhado que a deixava tonta. O que você quer dizer com isso? Mas antes que pudesse entender, algo cataclísmico aconteceu. Um som ensurdecedor percorreu o espaço. Tiros novamente? Não. Era uma explosão. A feira, um instante atrás repleta de pânico, agora estava em chamas, e as sombras começaram a se espalhar como serpentes ao vento. É agora ou nunca, gritou Lúcia, surgindo das sombras. Mas ao seu lado estava um outro homem, um que ninguém reconhecia, mas que logo revelou ser o irmão perdido de Gabriel. O coração de Isabela parou. O que estava acontecendo? Gabriel, ele não é quem você pensa. Seus olhos se encontraram, e um novo entendimento lhe atingiu. O que quer que tivessem construído estava prestes a desmoronar. A verdade não era apenas uma questão de vida ou morte, mas de laços que entrelaçavam as vidas deles em um jogo que estava muito além da compreensão. E enquanto o caos se desenrolava, a única certeza que restava para Isabela era que tudo o que sabia estava prestes a ser pulverizado, revelando um profundo abismo de mentiras, segredos e conexões que mudariam suas vidas para sempre. O que mais estava por vir nessa tempestade que se abatia sobre eles? A feira estava em caos total. O cheiro de fumaça preenchia o ar, e Isabela mal conseguia manter o foco. O corpo de Gabriel estava no chão. A palidez em sua pele a atingiu como um soco no estômago. Não podia deixá-lo assim. O medo a consumia, e o desespero ecoava em sua mente. Gabriel! Ela gritou, se jogando para perto dele. Fica comigo! Suas mãos tremiam ao tentar segurá-lo. Ele parecia fraco, pálido. Eu não sei o que fazer. Ele sussurrou, as palavras quase perdidas no barulho do caos ao redor. Isabela pôde sentir o nó na garganta apertar enquanto sua mente acelerava. O que Lúcia tinha feito? O que era toda essa confusão? Precisamos sair daqui agora! O homem que parecia ser irmão de Gabriel apareceu, mas o olhar dele era de desespero também. Mas e o que fazemos com isso? Disse Isabela, apontando para o corpo de Jared, que ainda estava ali, como um peso na atmosfera que só piorava tudo. Precisamos de respostas. Uau!
Não podemos nos prender no passado. O irmão gritou, puxando Isabela agora para longe. O eco dos gritos da multidão a rodeava. Isabela conseguiu ver Lúcia desaparecendo em meio à fumaça. O que ela está planejando? Perguntou, mas ninguém tinha respostas. O caos virou um turbilhão. Gabriel, com dificuldade, tentava se levantar. A urgência nas palavras dele a atordoava. Havia algo mais profundo ali, algo que moldava a vida deles de maneiras desconhecidas. Cuidado! O irmão de Gabriel gritou, empurrando-os para o lado enquanto algo explodia à distância, a luz ofuscante levando todos ao chão. Isabela sentiu a adrenalina disparar, cada músculo dela gritando para se mover. Mas com o coração pesado, finalmente Gabriel olhou para ela e disse: "Se eu não sobreviver, saiba que eu..." "Cala a boca, não fala isso!" Ela gritou, puxando-o de volta. "Vocês dois vão sair dessa!" Mas o olhar dele era de aceitação. Era ali, no turbilhão da vida em suas mãos, a conexão dele com o passado transbordava de incertezas. As explosões se tornaram o pano de fundo do destino deles. As adversidades, as verdades não ditas, tudo se entrelaçava em um só ponto, o amor deles. "Está tudo bem, Gabriel. Estamos juntos nisso." A emoção em seu olhar só se intensificava. E então, como um feixe de esperança em meio à tempestade, um grupo de pessoas emergiu. Eles eram amigos, conhecidos de Isabela, cheios de determinação. Futuramente, seus rostos eram reconhecíveis. "Estamos aqui!" gritou uma voz familiar. Amanda, sua velha amiga, e outros que ela pensava ter perdido. "Vamos! Todos precisam sair agora!" As mãos se uniram, e a comunidade estava ali, não mais sozinha, lutando contra a maré que os ameaçava. Gabriel e Isabela trocaram olhares. Algo quentinho se formou entre eles. O que quer que o futuro trouxesse, eles enfrentariam juntos. A verdade pode ser uma fachada, mas o amor vence todas as batalhas, sussurrou ele, seus olhos brilhando. E com a multidão se unindo, a expectativa crescia. A força do coletivo começava a afastar as nuvens de incerteza, revelando que a batalha era apenas o começo de um novo capítulo em suas vidas. E enquanto o chão tremeu e as lembranças atormentadoras se dissipavam, uma nova história se formava. Então, com tudo o que acontecerá e as verdades prestes a serem reveladas, algo ou alguém os aguardava na próxima curva. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa aventura. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para a comp.